Fala, mestres! Tudo bom com vocês? Que alegria te receber aqui no canal da Software House Exponencial, o lugar certo para você que é dono, gestor, colaborador, líder, trabalha em qualquer área dentro de uma software house. Esse canal é para você. Você está no lugar certo, o lugar onde a gente está conversando, batendo um papo, discutindo sobre esse universo de software. E o tema de hoje é um tema muito bacana. Vem um pouquinho assim da especulação de mercado, da gente entender. Então, se você está numa software house e provavelmente está vivendo um momento de incerteza dentro da tua software house sobre, cara, para onde o mercado está indo, o que as coisas vão acontecer, a IA está entrando e inundando tudo, a gente tem uma queda agora, a gente tem uma loucura acontecendo, na verdade é uma loucura acontecendo, que a gente tem a bolsa despencando porque alguém postou alguma coisa no X, lá no X, no Twitter da vida lá, né? Cara, que loucura é essa? Como é que a gente sobrevive? Aí a gente tem guerra acontecendo, a gente tem Copa do Mundo chegando, eleições chegando no Brasil, quem ganha, direita ou esquerda, como é que vai ficar o mercado? O Lula tá amigo ou tá inimigo do Trump? Quem assumir vai ser amigo ou inimigo do Trump? Como é que vai ser? Vai ter guerra no Brasil? Não vai estar uma loucura isso? Bom, mas apesar disso tudo, a gente tem uma empresa, eu tenho aqui quase 30 colaboradores dentro da empresa, a gente tem folha de pagamento, desculpa, a gente tem a folha para pagar, a gente tem vidas que estão depositando confiança nas nossas tomadas de decisão. Então, a gente só tem uma certeza, a gente não pode ficar parado diante de tanta coisa acontecendo. A gente vai ter que se mexer, a gente vai ter que... alguma coisa a gente vai ter que fazer, a gente não pode ficar esperando a onda nos levar, né? E o papo de hoje é o seguinte, é sobre o teu produto, o teu software, nessa nova fase, tá? E aí, eu tenho que fazer uma vinheta igual aquela do Gaveta, né? Que aí bota a mão assim e fala assim, essa aqui é a minha opinião, né? Mais ou menos isso, que essa é, eu costumo brincar que é a futurologia do Pai Túlio, tá? Que é onde eu vou olhando o mercado, vou olhando as coisas e falo, cara, para onde o mercado está indo? O que está funcionando? O que está parando de funcionar? E aí eu vou criando ali, lógico, a minha tese sobre as questões do mercado. E no vídeo de hoje é assim, cara, quais são os sinais que o teu software está irracionalmente bom? Por que irracionalmente bom? Porque a gente está vivendo uma fase onde algumas coisas fogem à lógica do mercado que sempre foi, sempre funcionou, sempre deu certo, sempre foi daquele jeito? Foi. Então, alguma coisa está mudando que não vai ser mais. É isso, entendeu? É isso, tem coisas mudando que vão fazer com que não seja mais. E quais são os cenários disso? Bom, a gente tem, né, eu já fiz vídeo sobre isso, sobre o que aconteceu aí no final de 25, começo de 26, que ele foi chamado, né, pelo mercado, não foi o Túlio que inventou isso, que o SaaS-apocalipse, né? Que era o apocalipse do SaaS acontecendo. Por quê? Né? Túlio, as plataformas SaaS estão morrendo, vão acabar, os clientes estão parando de usar? Não. Mas o mercado, tá? O mercado financeiro começou a não acreditar mais nesse modelo como vinha acreditando antes. Então antes era quase certo botar dinheiro em empresas de SaaS e ter retorno, mercado financeiro, tá? O mercado financeiro começou a olhar e falou assim, cara, a gente tá sentindo, a gente acha que não vai dar escala isso aqui, o ROI não vai ser tão bom, e a gente acha que no futuro, com essas coisas que estão acontecendo com a IA e tal, não é que vai parar de existir, mas o dinheiro vai pulverizar mais e as empresas não vão valer tanto quanto hoje elas valem, ou os seus múltiplos, né, de valor, como é o que acontece nesse processo de M&A, compra e venda. Muita gente compra ou vende uma empresa baseada em múltiplos de faturamento, ou seja, ele vê quanto que a empresa vale hoje, fatura hoje, e ali em cima de um EBITDA, né, um fluxo de caixa descontado e tudo mais, ele faz alguns múltiplos para frente para falar, ó, eu vou pagar X vezes o teu caixa hoje, tá, o teu faturamento hoje, porque eu espero que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, seja lá quantos múltiplos o cara colocou, eu recupere esse dinheiro. É mais ou menos assim que acontece, explicando de forma bem simples, tá? Mas o que acontece? O mercado começou a ver que para frente, talvez essa empresa não vai valer, não vai continuar gerando tanto caixa quanto ela gera, então não vale a pena eu investir tão para frente mais. É uma coisa bem, é um jeito bem leigo de explicar isso aqui, até porque eu não sou financista, especialista em bolsa não, mas eu dou meus pitacos estudando um pouquinho para poder não ficar tão leigo ao assunto, mas não sou e nem tenho a pretensão de ser um especialista nesse assunto, tá? Então você pode acreditar ou você pode ignorar tudo que eu falei aqui com você.
Legal? Mas eu tenho que tomar decisão sobre o meu negócio. E aí eu olho essas coisas para poder tomar as minhas decisões, que é sobre mim, minha família, minha empresa que eu tenho responsabilidade. Então vamos lá. SaaS Apocalipse, cara, o modelo de vender licença começou a cair, porque a IA traz essa premissa do mais eficiência, mais produtividade, consequentemente as empresas que implementam o uso de IA vão precisar de menos pessoas. A gente está vendo isso aí no contexto geral. Demissões em massa, né? A Amazon, aqui no Brasil a Stone, e várias outras grandes empresas começaram a demitir em massa e substituir colaboradores pela, não vou dizer por IA, mas pela produtividade que a IA produz, que a IA traz para a empresa, tá? Então, coisa que antes precisava de 10 funcionários, você tem um cara operando agentes de IA, agora entrega esse resultado. Eu estou vivendo isso na prática dentro da minha empresa. Você vai falar assim, Túlio, isso é utopia. Não. Nesse começo de ano aqui, nós já reduzimos a equipe em 25%. Tá? E foi uma decisão que assim, não é porque trouxe a IA e ficou mais produtivo e vão mandar embora para ter mais margem. Não, é porque o mercado começa a te colocar nessa situação. Você começa a ter que ser mais produtivo e ter mais margem, porque senão tu não sobrevive dentro do mercado. Então, no começo de ano, no primeiro trimestre, nós reduzimos 25% do time aqui dentro da nossa operação e substituímos, né, a produtividade que precisaria para as pessoas usando ferramentas de IA. Não era o nosso desejo principal, mas foi necessário por uma questão de movimento de mercado. E vai ter muita software house passando por isso, tá? São decisões difíceis que a gente tem que tomar como líderes dentro das empresas, tá? Qual outra coisa que começa a acontecer? Uma avalanche de software clone. Agora é muito fácil clonar software. Você não clona a inteligência, mas você clona a funcionalidade e recurso. Você não clona a expertise e anos de mercado, mas você clona a funcionalidade e recurso. Tá? E aí eu vejo um caminho perigoso, sabe? Existe uma coisa que ela é verdade, mas eu acho extremamente perigoso. Eu vejo empresas grandes de nome no mercado que estão se valendo única e exclusivamente dessa nova fase, ou estão levando, eu acho, estão levando mais a sério do que deveriam, tá? A situação de ter um posicionamento no mercado, ou seja, falando assim, não, empresas grandes não compram de startup pequena e vão comprar da gente, tá? Porque a gente tem nome e a gente está no mercado já há bastante tempo. Isso é verdade, cara, isso é verdade sim, tá? Eu acho que isso é verdade, eu só acho que esse ponto é frágil, sabe? Eu acho que isso é verdade, eu acho que isso realmente acontece e vai acontecer, só acho que isso é frágil por uma empresa que quer crescer e escalar. Eu acho que esse é um argumento válido quando a gente olha empresas que vão sobreviver, não necessariamente vão crescer ou vão dobrar seu tamanho, vão liderar novos mercados nessa próxima fase do mercado, acredito eu, a partir de 2028. Eu acho esse argumento muito frágil. E se você tá nessa e tá me ouvindo, cara, você pode ignorar 100% do que eu tô falando, mas, sabe assim, não rebate agora não, sabe? Dorme isso, pensa nisso, sabe? Porque talvez exista um pouco de verdade no que eu tô falando e olha que eu tô refletindo muito sobre isso. Tá, aqui tá virando mais um diário do que um vídeo, né? Eu tô abrindo o coração aqui sobre os meus pensamentos sobre o mercado, tá? E o que acontece é que código, feature, acabou virando commodity. Tá? Código e feature acabou virando commodity. Então, o que protegia as empresas, ele acaba não tendo mais, né, que eram os recursos, o meu diferencial é esse ou aquele. Cara, agora é muito fácil reproduzir algo parecido com o que você tem. Que eu falei, inteligência, know-how, tempo de mercado não se reproduz, mas feature e código se reproduz, cara. Entendeu? Então a gente tem gigantes em queda, Salesforce, Wix, Monday, tá tudo despencando o valor de mercado dessas empresas. Lembra? Elas não estão perdendo clientes necessariamente e por isso estão gerando... Não, é só porque o mercado financeiro começou a entender que ali não tem uma boa provisão de recursos para frente, entendeu? Então o mercado acordou para essa nova realidade, os múltiplos de receita começaram a entrar em colapso e a gente entra numa era de comoditização. Legal? Onde começa a software realmente a virar commodity. E aí tem alguns princípios, tá?
que eu quero compartilhar com vocês 3 princípios que eu tenho levado a sério nessa nova fase do mercado, seja aqui na nossa empresa, seja nas empresas que eu sou sócio. Eu sou sócio de algumas empresas de software, tá? Então, toda semana, por exemplo, eu tenho reunião com os meus sócios, onde a gente vai definindo caminhos para onde vai, aonde coloca, investe recurso e tudo mais. Então, tem 3 princípios que sustentam a minha tese de gestão de negócios, tá? A minha tese que eu falo assim, não é algo que eu quero provar para o mundo que eu tô certo, não. É a minha tese que rege como eu tomo decisão, tá? E nessa nova fase eu acho o seguinte, menos é mais, tá? Esse é o primeiro princípio da minha tese, menos é mais, que é o quê? Esquece software com trocentas funcionalidades mais ou menos, tá? Porque a maior penetração no mercado para mim são softwares que vão ter, ao invés de ter 50 features mais ou menos, esses softwares vão ter 3 a 4 features muito boas, que resolvem realmente dores. As features perfeitas. A gente chama, e tem um ponto que eu chamo de features marketáveis, sabe? São 4 features ali, 3 a 4 features, que, cara, essas daqui são as features que realmente fazem a diferença numa operação. Então, ao invés de ser um software inchado com um monte de coisa, cara, o software que faz pouca coisa, mas essas poucas coisas ele faz muito bem, sabe? Isso é uma dos que é, cara, a gente sair sobre e essas features, tá? Ainda dentro desse primeiro princípio, essas features, elas saem das features transacionais, que são as features que só fazem uma transação da operação, tipo, cadastro de produto, tem estoque, não tem estoque, faz a venda, emite nota, isso aí é tudo transacional, né? É uma transação que vai acontecendo, entra, input, output no banco e tal. Não. Essas 3, 4 features foda são features opinativas hoje e são features de autonomia. Então são features que ou elas geram, né, opiniões sobre o trabalho, são features que melhoram o processo efetivamente e melhoram constantemente, são features capazes de melhorar e se melhorar no trabalho, tá? E são features que tem autonomia na execução do trabalho. Essas são as features que a galera está falando que a IA substitui X funcionários por um recurso de IA. É isso. Então, aquele trabalho que o cara tem que fazer manualmente toda vez, você tem uma IA que começa a fazer isso para ele e produzir outputs, insights através dessa execução autônoma dela. Tá? Então, nesse meu primeiro princípio, que é o princípio do menos é mais, é onde a qualidade é maior do que a quantidade. Ao invés de ter coisa que faz muito, você tem pouca coisa que faz muito bem e realmente gera diferencial. Segundo princípio que eu trago nessa coisa, que é o fator gosto, tá? O que é esse fator gosto? Cara, a IA hoje gera código muito fácil, tá? Facilmente ela gera código, tá? Então, o grande diferencial no processo agora vai ser o design de fluxo. Ou seja, é como a operação do teu cliente funciona. Tá? Então agora, o que antes era um desafio para a software house, que era receber demanda do cliente e conseguir dar conta dessas demandas, então muitas software houses engessavam o modelo para poder ter escala. Eu passei anos defendendo isso, né? Escopo fechado. Cara, isso caiu por terra. No modelo antigo isso era verdade, agora não é mais verdade. O fechado não faz mais sentido, tá? Para as empresas que vão viver essa nova fase, eu acho que o escopo fechado não vai fazer mais sentido. E aí, realmente, essa é minha opinião, tá? Eu acho que o escopo fechado para de fazer um pouco de sentido, dependendo do teu processo, tá? Porque você vai ter que entender como é que é o teu cliente, principalmente para operações maiores, tá? Principalmente para operações maiores. Então, a opinião do fundador, do dono da empresa, ela vale muito a pena e você conseguir ter aquilo. Eu tenho 4 features que são muito boas e essas 4 features são adaptáveis ao processo do cliente. Putz, vai. Com isso, você transforma, você consegue entregar uma experiência única para aquele cara que já tem um processo desenhado, que já tem uma estrutura legal na empresa dele, sabe? E aí é onde está o valor, aonde são as features e os softwares que vão conseguir ter o maior ticket médio dentro do mercado, entendeu? Então eu faço pouca coisa, muito bem, e isso ainda adaptado ao fluxo do cliente. Cara, eu acho que a gente está indo muito por esse caminho. E o terceiro princípio é o princípio do software invisível, por isso o irracionalmente que a gente colocou aqui no vídeo, né? É aquela feature assim, que ela resolve o problema e some, sabe?
Porque assim, o cara não tem mais que pensar sobre aquilo, sabe? O cara não tem que pensar sobre aquilo. Você entra, resolve o problema, aquilo começa a acontecer, começa a funcionar, e o cara, de repente, aquilo fica tão bom que ele nem percebe mais que tem aquilo. Ele só... É que nem, sabe, um produto que é irracionalmente bom, e a gente só percebe... O produto ele é tão bom que a gente não vive sem, mas a gente acaba não percebendo ele no dia a dia, a menos que a gente fique sem ele. Vou dar um exemplo aqui. Energia elétrica. Cara, a gente não vive sem energia elétrica. Só que tem dias que passa, a gente nem pensou, fala assim, nossa, que bom, graças a Deus eu tenho luz hoje. Não, vai acontecer. Mas o dia que você fica sem luz, vira um caos. Então, é um produto irracionalmente muito bom, porque você nem pensa sobre ele, mas você não vive sem ele, entendeu? A mesma coisa, as melhores features nessa nova fase para mim serão essas, sabe? Aquelas que o cara tem uma dor muito forte, você bota, o negócio começa a acontecer autônomo, faz com que o cara não precise pensar mais sobre aquele problema, porém, se um dia isso para de funcionar e fala, nossa, não dá para ficar mais sem isso. Entendeu? Eficiência total na operação. Isso acaba gerando menos fricção com o cliente e mais valor. Entendeu? Porque o que a gente está acostumado são softwares com muita fricção. É muito clique, é muito uso, é muita tela, é muita chamada no suporte. Cara, eu tenho software house que eu acompanho, né, que eu mentoro. Cara, software house que tem 300 clientes e tem, sei lá, mais de 1000 chamados por mês, sabe? Com 300 clientes. É muita fricção, cara, é muita fricção. O cliente começa a cansar e esse novo mercado não vai permitir muito mais disso. Sabe? A gente precisa acordar um pouquinho para esse jogo, porque nessa nova fase, na minha visão, a eficiência vai superar a escala, tá? A gente vai ter softwares muito lucrativos com pouco time, com poucas pessoas trabalhando, com muita eficiência dentro do processo, tá? Então, existem... Lógico que essa minha tese ela é um pouco maior, né? Eu teria que fazer um vídeo maior aqui para a gente poder tá discutindo e debatendo isso. Talvez vou falar com o pessoal na sala mais sobre isso. Mas o paradoxo de valor para mim nessa nova fase é o seguinte: menos features gera menos suporte, tá? Menos suporte gera menos custo. Menos custo, eu tenho um preço menor, só que eu tenho mais margem. E aí é onde a escala acontece, entendeu? Então, para mim, entra nesses três fases desse paradoxo: menos feature, menos suporte, menos custo, preço mais baixo, porém com margem maior, que me dá mais escala, porque se o preço é mais baixo, mais gente pode entrar. Só que se eu não subo o custo na mesma medida que eu subo a carteira de clientes, eu tenho mais margem e eu tenho um negócio que gera escala e gera valor. Esse, para mim, é o caminho que está se desenhando. Legal? Espero que você tenha gostado do vídeo, mas antes de você sair daqui, deixa eu te fazer um convite, cara. Deixa eu te fazer um convite gratuito para você participar da Xpex Play, a maior comunidade, né, de aceleração de software house do Brasil. É gratuito, você vai acessar o Xpex Play, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, que é o ecossistema 360 para escala de software house. Você vai entrar lá, vai se cadastrar sem pegadinha nenhuma. Se cadastrou, você já tem acesso a mais de 300 treinamentos para todas as áreas da software house: marketing, vendas, comercial, suporte, implantação, desenvolvimento, finanças. Tem para todas as áreas. Então, você que é dono, líder, gestor de uma software house, cara, aqui é o lugar para você mandar chegar lá amanhã, falar para os teus colaboradores: ó, todo mundo se cadastra aqui, vamos criar uma trilha de conhecimento aqui, você tem que fazer esse curso aqui, fazer um PDI de desenvolvimento da galera lá, para a galera poder crescer, evoluir dentro da tua empresa, dentro da tua operação. Então, é gratuito, clica aqui embaixo na Xpex Play, se cadastra e vem fazer parte dessa história junto com a gente. Agora sim, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, já deixa seu curtir aqui embaixo, seu joinha, se inscreve no canal. Foi um prazer e uma alegria estar batendo esse papo com você. A gente se encontra em breve num próximo vídeo aqui. Até lá, pessoal. Valeu!